Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h33, 6h33. Bom dia para você. No ar, o nosso Jornal Verde Vale. Hoje, dia 14 de novembro de 2022, uma segunda-feira. Sejam bem-vindos à nossa programação. A partir de agora, os principais acontecimentos. O fim de semana é destaque aqui na nossa programação. Bom dia, Daliana. Muito bom dia para você, J. Pereira. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo pelo IPTV e Facebook. Agora são 6h33. A partir de agora você fica muito bem informado aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Agora 6h33, vamos com os principais destaques desta edição. Enem 2022. Mais de 2.400.000 alunos fizeram as provas no dia de ontem. Mega da Virada deve pagar o maior prêmio da história do concurso. Homicídio é registrado em Portelândia. Planeta Terra deve atingir 8 bilhões de pessoas nessa terça-feira. Rotan descobre plantação de maconha em Goiânia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h34. Mais uma vez, bom dia para você. Jornal Verde Vale no ar. Os principais acontecimentos, você fica atualizado a partir de agora. Ontem foi dia de Enem. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, divulgou o balanço parcial do primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio. 2.490.880 estudantes realizaram o exame. O número corresponde a 73,3% do total de inscritos. Você confere mais detalhes na reportagem de Sandra Fontela, que traz detalhes sobre este assunto. Ao todo, 2.490.880 participantes compareceram ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio neste domingo. O número corresponde a 73% do total de inscritos no Enem 2022, que foi de 3.400.000 estudantes. O INEP divulgou os dados preliminares. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, os números conclusivos dependem da apuração definitiva do consórcio aplicador das provas. No primeiro dia de provas, os estudantes responderam questões de geografia, história, filosofia, sociologia, língua portuguesa, literatura e língua estrangeira. Também foi o dia da redação, que teve como tema Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. Daniele Ribeiro da Silva tem 19 anos, trabalha como vendedora em Bebedouros, interior de São Paulo. Fez o curso comunitário da UNEAFRO Brasil e esse é o terceiro Enem da jovem, que pretende cursar engenharia mecânica. Esse acho que foi o que mais me preparei mesmo, tendo que trabalhar e tal. Eu gostei da prova, principalmente da redação. Eu acho que foi um tema interessante. Eu falei sobre o povo indígena, quilombola, sobre os pescadores, os impactos ambientais que acabam prejudicando mais esse povo. A prova, assim, em modo geral, estava bem atual. Uma das questões trouxe a skatista Raíssa Leal em uma reflexão sobre a participação das mulheres no mundo do skate. A professora de literatura da UNEAFRO Núcleo Conceição Evaristo, também em Bebedouros, Natália Maria Cerqueira, concorda com a estudante Daniele sobre os temas atuais da prova. Foco na literatura brasileira, literatura modernista, sempre uma questão de Machado de Assis, Carolina Maria de Jesus, o livro Quarto de Despejo. E o mais legal é uma prova atual, né? Trouxe até uma questão também sobre as últimas competições no esporte, com destaque para nossa skatista que ganhou medalha. A professora comemorou o tema da redação. É um tema bem amplo. Então ali você tem, além das comunidades indígenas, pescadores, comunidades ribeirinhas, ciganos, povos de terreiro, extrativistas. Estou muito feliz. É, de fato, perpetuar a valorização dessas comunidades dentro do país. No próximo domingo será o segundo dia de exame com a aplicação das provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela.
6h38. Vamos mudar agora de assunto para falar da Mega Sena. A edição desse ano da Mega da Virada, realizada pela Caixa Econômica Federal, tem um prêmio estimado de R$450 milhões e será o maior da história do concurso. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, mas as apostas já podem ser feitas a partir desta quarta-feira, dia 16. A repórter Janaína Oliveira explica como fazer as apostas. A expectativa inicial para o prêmio da Mega da Virada deste ano, segundo a Caixa Econômica Federal, é de R$450 milhões, o maior prêmio da história do concurso. Diante de um valor tão alto, não poderia ser diferente. Tem muita gente já ansiosa para jogar. O aromaterapeuta Ricardo Pires Reinaldo está entre os ansiosos. Ele já estabeleceu quanto vai gastar no jogo. Compro o bolão e faço mais na hora, mais uns 2, 3 joguinhos que eu mesmo escolho os números na hora, assim. Então, assim, o que eu me proponho a jogar esse ano seria em torno aí dos, fazer uma apostinha, uns R$50, R$60, mas eu vou fazer sim. Assim que as lotéricas já começarem a fazer, eu vou lá e faço minha fezinha. Então já pode agendar a data. As apostas para a Mega da Virada começam na próxima quarta-feira. Os jogos devem ser feitos com volante específico da Mega da Virada. Depois, é só esperar o dia 31 de dezembro, data do sorteio. Enquanto isso, você pode ir sonhando com o valor do prêmio. Ricardo Pires já sabe o que vai fazer se ganhar. A gente pode resolver todos os problemas da nossa família e abençoar a vida de muitas pessoas. Dá para abrir 1, 2, 3 empresas, empregar várias pessoas. Enfim, dá para fazer muita coisa boa com dinheiro desse. Quem também está ansiosa para jogar, já pensando no que pode realizar com tanto dinheiro, é a bióloga Aparecida Nunes. Eu não desisto, então já estou eu aqui ansiosa para fazer a minha próxima fezinha e ficar torcendo para ganhar aquele grande prêmio. Comprar uma casa bem legal, fazer investimentos, viajar, nossa, seria maravilhoso. Para jogar na Mega da Virada, é só marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis ou deixar que o sistema escolha os números. A aposta simples com 6 números custa R$4,50. Tem também os bolões, cujo preço mínimo é de R$10. As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas em qualquer lotérica do país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal Loterias Caixa. Clientes da Caixa também podem fazer as apostas pelo Internet Bank. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 6h41, a equipe da Rotan prendeu em flagrante um homem suspeito de cultivar mais de 50 pés de maconha no setor sul em Goiânia. Além disso, também foram encontradas balanças de precisão e maconha pronta para venda. A repórter Osana Alves traz detalhes desta operação. No setor sul, em Goiânia, a equipe da Rotan abordou e prendeu um suspeito por tráfico de drogas em flagrante. Durante as diligências, os militares descobriram uma plantação de maconha com mais de 50 pés do entorpecente. Com o suspeito, a PM apreendeu também maconha já pronta para venda e 2 balanças de precisão. Também em Goiânia, no setor São Judas Tadeu, na região norte da capital, equipes da PM prenderam um homem que teria grande influência no tráfico de drogas na região. Os militares diligenciaram até uma chácara, onde a cadela Isis conseguiu localizar drogas escondidas em diversos pontos da propriedade. Foram apreendidos 5 quilos de maconha, 400 gramas de crack, 200 gramas de cocaína e uma balança de precisão. O suspeito e as drogas foram encaminhados para a central de flagrantes para os procedimentos cabíveis. Em Itaberaí, após trabalho conjunto de diversos batalhões, a PM prendeu 3 homens suspeitos de integrarem uma organização criminosa especializada em furtos ocorridos no interior do estado. A PM recuperou baterias de automóveis, pneus, peças automotivas e um reboque. Os autores foram conduzidos e autuados em flagrante pelos crimes de furto e receptação.
De Goiânia, Osana Alves. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h43, 6h43 e vamos então de futebol. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fortaleza foram os últimos classificados para a Libertadores do ano que vem. Pelo Brasileirão, o Atlético Paranaense bateu o Botafogo por 3-0 e ficou com a última vaga direta para a fase de grupos. O repórter René Almeida chega trazendo detalhes das partidas. A última rodada do Campeonato Brasileiro de 2022 definiu neste domingo os últimos representantes brasileiros na Copa Libertadores do próximo ano. Em São Paulo, na Neoquímica Arena, o Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 1-0 com um gol de Eduardo Vargas de pênalti. A vitória garantiu a 7ª colocação para o Galo, com 58 pontos, e a classificação na fase prévia da competição continental em 2023. O técnico Cuca, que não deve permanecer no comando da equipe no ano que vem, admitiu a temporada abaixo da expectativa, mas valorizou a classificação. Hoje teve o resultado, como teve na semana passada, no meio de semana também. E fica aquele gosto, né? Agora, se tivesse um próximo jogo, quantas mil pessoas ia ter no Mineirão? Ia encher, porque o time recuperou a confiança e passou a confiança pro torcedor, esse mesmo que veio hoje aí em bom número e festejou a classificação para Libertadores, né? Alguns vão falar, mas é uma pré-Libertadores, sim, mas é a Libertadores. Quem também se classificou para a pré-Libertadores foi o Fortaleza. O Leão do Pici bateu o Santos na Vila Belmiro por 2-0, gols de Thiago Galhardo e Moisés. O tricolor cearense terminou o primeiro turno do Brasileirão na lanterna e comemorou muito o 8º lugar ao final. O técnico Juan Pablo Voivoda respondeu após a partida se fica na equipe para 2023. Ainda não decidi, sou totalmente sincero, agradeço, você sabe que teve reconhecimento muito grande. Ainda não decidi, sou totalmente sincero. O Castelão fez uma festa inesquecível para mim, mas minha cabeça estava focada nesta partida contra o Santos. Para minha família, mas minha cabeça estava enfocada neste partido. É viver o momento e era este partido. Já a última vaga direta na fase de grupos da Libertadores ficou com o Atlético Paranaense, que venceu o Botafogo na Arena da Baixada por 3-0 e terminou em 6º lugar. Antes mesmo da partida, o técnico do Furacão, Luiz Felipe Scolari, anunciou sua aposentadoria da função. Ele será diretor técnico do clube e seu auxiliar, Paulo Turra, assume como treinador. O agora ex-técnico comemorou os resultados da temporada. Fui muito feliz em todas as oportunidades que tive a oportunidade de trabalhar em clubes com aqueles jogadores que me deram a sustentação nas minhas ideias e claro que eu estou muito feliz pela vitória de hoje, mas estou mais feliz porque aquilo que nós prometemos ao nosso presidente, a nosso torcedor, de que conseguiríamos a classificação para Libertadores foi conseguido. No Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional garantiu seu 9º vice-campeonato brasileiro ao bater o Palmeiras por 3-0, gols de Maurício, Alemão e Brian Romero. O resultado quebrou a invencibilidade do Verdão fora de casa no Brasileirão. A rodada de domingo teve ainda Goiás 0, São Paulo 4, Ceará 4, Juventude 1, Red Bull Bragantino 0, Fluminense 1, Cuiabá 2, Coritiba 1 e América Mineiro 1, Atlético Goianiense também 1. Os 4 rebaixados para a Série B são Ceará, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude. Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco retornam à elite em 2023. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro, René Almeida. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora 6h47. A última sexta-feira da Liana chegou ao final com os preços futuros do milho registrando movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 84,98
e R$ 90,44 e acumularam quedas semanais. O vencimento novembro 22 foi cotado R$ 84,98, uma perda de 0,61%. Janeiro 23 valeu R$ 87,15, com queda de 1,19%. Março 23 foi negociado por R$ 90,44, desvalorização de 1,56%. E o maio 23 teve o valor de R$ 90,06, uma baixa de 1,36%. Na comparação semanal, os preços do cereal brasileiro acumularam desvalorizações de 0,84% para o novembro 22, 2,12% para o janeiro 23, de 2,15% para março 23 e de 2,21% para o maio 23, em relação ao fechamento da última sexta-feira. Jornal Verde Vale. Agora, 6h48, vamos direto para Portugal. Vamos ouvir os comentários de Alexandre Garcia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Neste 14 de dezembro e amanhã também, em Nova York, num evento que é chamado, evento organizado por João Dória. O evento se chama O Brasil e o Respeito à Democracia e à Liberdade. E olhem só que ironia, quem vai falar nesse evento? Alexandre de Moraes, sobre o respeito à liberdade e à democracia. Ministro Luiz Roberto Barroso, que já mais de uma vez falou mal do Brasil no exterior. Gilmar Mendes, que semana passada liberou 5,5 milhões da Previdência, da conta de Previdência de Marisa Letícia no Bradesco. E eu lembrei que se você ganha 10 mil e consegue economizar 2 mil e bota numa previdência, você vai levar uns 220 anos para chegar a 5 milhões e 500. Mas tudo bem. Carmen Lúcia, que disse que Cala a Boca já morreu, mas não morreu, né? Abriu exceção, continua censura. Lewandowski, que foi aquele que presidiu o julgamento de Dilma e passou por cima como um trator de do parágrafo único do artigo 52. A presidente foi condenada, mas não recebeu pena. E Toffoli, que como presidente supremo criou um inquérito sem Ministério Público e o entregou a Alexandre de Moraes. Esses vão falar hoje e amanhã em Nova York sobre o Brasil e o respeito à democracia e à liberdade. Vocês devem ter visto a nota dos 3 comandantes militares, né, que é algo inédito, porque os 3 comandantes militares não falam para o povo nem para as instituições. Quem fala é o presidente da República, seu comandante supremo, ou o ministro da Defesa, que é um ministro político. Mas eles falaram. Fizeram a nota dirigida às instituições e ao povo. E nessa nota, resumindo, eles reiteraram um compromisso com o povo brasileiro, lembraram que a lei diz que não é crime manifestar-se censurando, criticando as instituições, né, por meio de manifestações, de reuniões, de greves, né, que isso não é crime, e que o legislativo precisa, que representa o povo e que não pode ser invadido por outro poder, precisa corrigir os descaminhos dos autocratas, né? Em outras palavras, se mostraram como poder moderador ao lado do povo. Só para lembrar isso. Outro assunto que tem que ser registrado, vocês sabem que a Folha de São Paulo foi contra Bolsonaro e a favor de Lula. Pois agora, um editorial da Folha de São Paulo, que é a manifestação da opinião do jornal, chamado Mau Começo, está usando palavras duras contra Lula, dizendo que em apenas 2 semanas Lula conseguiu derrubar grande parte das esperanças de que vai adotar uma política racional e socialmente responsável. Que até agora só tem essa emenda para liberar a gastança, abraçou a demagogia mais rasteira ao vociferar contra a responsabilidade fiscal, não aprendeu que isso alimenta a inflação e, como se viu no final dos anos petistas, desemprego, miséria, fome, juros estratosféricos, dívida pública lá em cima, né? E que a política social tem que ter fonte de onde sair. Né? Dizer que controle fiscal prejudica os pobres é de um primarismo atroz, diz a Folha de São Paulo. E que a irresponsabilidade orçamentária é o caminho para a estagflação
que é queda do PIB com inflação, né? Como aconteceu no governo Dilma, e que não há margem para improvisos. Como é significativa essa posição da Folha de São Paulo, que parece que deu uma guinada de 180 graus. E, por último, queria registrar que a Flor de Lis, que foi deputada federal, já perdeu o mandato, em seguida foi presa, né? Era pastora, foi professora, adotou muitas crianças, fez um belo trabalho, crianças da favela, mas matou o marido, né? E um júri com 7 jurados confirmou isso e lhe pôs uma série de penas por 3 tipos de crime que dá 50 anos de prisão. Eu fico me perguntando, nessa justiça brasileira, nas leis brasileiras lenientes, quanto tempo ela vai ficar na cadeia? Porque o Guilherme de Pádua, que morreu há pouco, foi condenado a 19 anos e meio e ficou 6 anos e 9 meses. Né? Lula foi condenado a 22 anos, não ficou 1 ano e meio. Né? Então, a gente fica muito triste quando o país mostra que muitas vezes o crime compensa. De Lisboa, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp 64 99951 9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 6h54. Vamos ao nosso primeiro intervalo aqui no nosso Jornal Verde Vale. Casos de Covid-19 no país têm alta de 134% em uma semana. Flor de Lis é condenada a 50 anos de prisão pela morte do marido. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02 aqui na sua 103,7. Já estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. Estamos ao vivo pelo IPTV e também pelo Facebook. Olha, o número de casos de Covid-19 aqui no Brasil na semana encerrada nesse sábado teve uma alta de 134% em relação aos 7 dias anteriores, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde. Entre os dias 6 e 12, Daliana, o país registrou 61.564 infecções pelo coronavírus. A repórter Sandra Fontela traz os detalhes deste levantamento. Em uma semana, o número de novos casos de infecção por coronavírus teve alta de 134%. Os dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, dizem respeito à semana encerrada no sábado, dia 12, quando o país registrou 61.564 casos de Covid. Na semana anterior, entre os dias 30 de outubro a 5 deste mês, 26.304 pessoas foram infectadas. O infectologista da Fiocruz, Júlio Croda, em entrevista à Rádio Web durante a semana, já previu aumento de casos, principalmente por causa da circulação no país da subvariante da Omicron BQ1. Sim, associado uma nova subvariante com escape de resposta imune. A partir desse escape de resposta imune que surge um aumento expressivo de casos, porque a população passa a não estar protegida mais para essa nova variante. O estado de São Paulo registrou aumento de 64% nas internações em enfermarias nas últimas 2 semanas. Nas UTIs, o aumento foi ainda maior, 67%. Os especialistas vêm reforçando a necessidade de manter o esquema vacinal completo. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 69 milhões de pessoas estão em atraso com a 3ª dose contra a Covid. Para tentar frear o avanço da doença, aumenta
menos 6 estados e o Distrito Federal começaram a aplicar a 5ª dose. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Amazonas, São Paulo e Alagoas disponibilizam a dose adicional do imunizante contra a Covid. Júlio Coroda considera importante, mas explica que a 5ª dose não é ainda recomendação do Ministério da Saúde. Algumas capitais estados ofertando a 5ª dose, a gente tem que entender para que público, né? Nesse momento, né, não é recomendação do Ministério da Saúde, do Comitê Técnico Assessor, mas eu acho que é importante discutir, né, e alguns estados podem ofertar, principalmente para as pessoas acima de 60 anos que receberam a última dose de vacina, ou seja, a 4ª dose, há mais de 4 meses, né? No sábado, o ministro Marcelo Queiroga publicou um apelo em sua rede social para que a população que ainda não completou o esquema de imunização contra a Covid busque as salas de vacinação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h05, 7h05. Atenção, agricultores familiares. O governo de Goiás fez um anúncio de chamada pública para aquisição de alimentos do empreendedor familiar rural. O objetivo é atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, para o ano que vem. Quem traz os detalhes de como funciona esse programa é a repórter Osana Alves. O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, anuncia a chamada pública para aquisição de alimentos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. O objetivo é atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para o primeiro semestre de 2023. As 953 escolas da Rede Pública Estadual de Ensino de Goiás já começaram a publicar os editais. O edital de cada unidade escolar é publicado na escola e na página da SEDUC, no endereço eletrônico site.educação.go.gov.br. O texto foi elaborado de acordo com a sazonalidade das hortaliças e frutas e especialmente com as especificidades de cada comunidade e região. São 2 chamadas públicas ao ano que envolvem 30% dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação destinados à merenda escolar. Os cálculos do montante reservado à chamada pública são feitos com base no censo escolar do ano anterior à aquisição. Em 2022, os investimentos superaram 14 milhões de reais. De Goiânia, Osana Alves. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h07. E no futebol, Jota, na rodada de encerramento do Campeonato Brasileiro 2022, o já rebaixado Avaí surpreendeu e venceu o Flamengo de virada por 2-1 em pleno Maracanã. O duelo foi marcado pelas festas para o encerramento de carreira de Diego Ribas e o adeus do goleiro Diego Alves ao rubro-negro. O repórter René Almeida traz os detalhes desta partida. O Avaí surpreendeu e venceu o Flamengo no Maracanã na tarde deste sábado, na abertura da última rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. O Leão da Ilha, que vai disputar a Série B em 2023, bateu o rubro-negro por 2-1 de virada. Marcinho aos 50 do primeiro tempo e Felipe Silva aos 34 do segundo marcaram para o Avaí. Wellington contra havia aberto o placar para o rubro-negro aos 42 da etapa inicial. O jogo marcou a despedida de 2 ídolos do Flamengo, o goleiro Diego Alves e o meia Diego Ribas. Ambos foram ovacionados pela torcida ao serem substituídos no segundo tempo. Diego Ribas falou após a partida sobre o sentimento de se despedir do Mengão. O que eu vivi aqui hoje foi a realização de um sonho em cada detalhe. Eu sonhei com esse dia e esse dia hoje ele se concretizou e durante situações todas que eu vivi, eu também me preocupei, eu também tive dificuldades, mas fica a certeza de que cada esforço valeu a pena, fica a certeza de que toda a escolha que eu tive eu faria de novo. Pelo lado do Avaí, o técnico interino Marquinhos comemorou o bom desempenho dos jovens que foram a campo pelo Leão. Cara, eu acho que os meninos estão desde cedo aí buscando o sonho de ser jogador de futebol, né? Então,
nada melhor do que um palco desse, um time adversário grandioso como é o Flamengo, num estádio praticamente lotado, né? Acredito que a resposta deles foi muito positiva, desempenharam um bom papel na tarde de hoje. Então, cara, eu fico bastante contente. Com o resultado, o Avaí sobe para o 17º lugar e se despede da Série A com 9 vitórias, 8 empates e 21 derrotas. Já o Flamengo termina o campeonato na 5ª colocação, com 62 pontos. Neste domingo, 9 jogos fecham o Brasileirão 2022. Destaque para Internacional e Palmeiras no Beira-Rio, Corinthians e Atlético Mineiro na Neoquímica Arena e Atlético Paranaense e Botafogo na Arena da Baixada. Todas as partidas ocorrem às 4 da tarde, horário de Brasília. Agência Rádio Web, com informações do Brasileirão, Renê Almeida. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora 7h10, 7h10. O plantio de soja em Mato Grosso atingiu 96,17% da área projetada para a safra 22/23. Avanço semanal de 2,60 pontos percentuais, segundo dados publicados na última sexta-feira pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA. O ritmo manteve atraso na comparação com o mesmo período da safra passada, com uma diferença de 3,35 pontos percentuais para um ciclo que foi dos mais rápidos no estado, que é o maior produtor de soja do Brasil. Mas o índice dessa semana ainda supera a média histórica de 91,58%, segundo dados do IMEA. Um plantio precoce da soja pode permitir que mais produto esteja disponível já em janeiro, quando a colheita começa a se intensificar. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h11, 7h11, a Prefeitura de Mineiros, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com o Centro Universitário de Mineiros Unifimes, divulgou a programação para a campanha nacional de vacinação antirrábica animal na zona urbana, voltada para o combate à raiva em cães e gatos. A vacinação acontece a partir do dia 17 de novembro, no Centro de Saúde Animal da Unifimes, localizado na própria faculdade, no setor aeroporto. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11 da manhã e das 1h30 às 4h30 da tarde. A Secretaria de Saúde informa, Jota, que nesse ano a vacina não será disponibilizada para administração em domicílio por parte da população. O objetivo é realizar a conservação adequada do medicamento, além de garantir a administração correta. Para mais esclarecimentos, basta entrar em contato por meio do telefone 64 3661 0079. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h19, 7h19, estamos entrando no nosso terceiro bloco do Jornal Verde Vale. Agora uma notícia que literalmente vai mudar o mundo. O planeta Terra está na contagem regressiva para atingir o marco de 8 bilhões de humanos. Quando alcançado, este deve representar um novo capítulo para a humanidade, que nunca foi tão múltipla. Nessa matéria, a repórter Carolina Cassola explica qual o impacto dessa notícia para a raça humana. Nesta terça-feira, 15 de novembro, a Terra vai chegar a 8 bilhões de habitantes, segundo cálculos da Organização das Nações Unidas. A China aparece no topo do ranking dos países mais populosos, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas neste ano. O Brasil aparece na 7ª colocação, com pouco mais de 215 milhões de habitantes. Segundo a ONU, questões de melhorias na saúde pública, nutrição, higiene pessoal e medicina contribuíram para o crescimento populacional. Mas o planeta registra pela primeira vez a diminuição no ritmo do aumento da população, que está cada vez mais envelhecida. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, divulgou um artigo neste domingo em que ressalta as desigualdades sociais, lembrando que centenas de milhões de pessoas passam fome ou estão subnutridas. Para ele, se não reduzirmos o enorme fosso entre os que têm e os que não têm, estaremos construindo um mundo de 8 bilhões de pessoas repleto de tensões, desconfiança, crises e conflitos. De acordo com o artigo, a aceleração da crise climática e a recuperação desigual da pandemia de Covid-19 aumentam as desigualdades.
Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. 7h21. A ex-deputada federal Flor de Lis e sua filha biológica Simone dos Santos Rodrigues foram condenadas pelo homicídio do pastor Anderson do Carmo em junho de 2019. A ex-parlamentar foi condenada a 50 anos e 28 dias. O repórter Heleno Falco traz os detalhes sobre esta condenação. A ex-deputada Flor de Lis foi condenada a 50 anos de prisão pelo homicídio do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. A pastora foi condenada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, além de uso de documento falso e associação criminosa armada. Já a filha biológica Simone dos Santos Rodrigues pegou 31 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa armada. Também foram julgadas, mas inocentadas, Rayane dos Santos, neta biológica da ex-deputada, e Marzi Teixeira e André Luiz de Oliveira, filhos adotivos de Flor de Lis. A decisão foi tomada pela terceira Vara Criminal de Niterói após 7 dias de julgamento em júri popular. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falque. E a Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira um projeto de lei que aumenta as penas para vários crimes sexuais contra crianças e adolescentes, classificando-os como hediondos. O repórter Igor Pereira explica o que muda com a nova lei. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que aumenta as penas de vários crimes sexuais contra crianças e adolescentes, classificando como crimes hediondos. Isso quer dizer que esses tipos de crimes não permitem fiança ou liberdade provisória, por exemplo. A pena para o estupro de vulnerável aumentou para 10 a 20 anos de prisão. Se o estupro resulta em morte, a pena aumenta para 15 a 30 anos de prisão. Apesar de ser uma lei importante, o advogado, criminalista e professor de Direito da Universidade Positivo, Ledo Paulo Guimarães, observa que somente aumentar a pena não diminui o número de crimes. Nós temos uma situação muito característica desse fenômeno, que foi a inclusão do crime de homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos em 1994. Se nós observarmos a taxa de homicídios diante da população brasileira de 1994 em diante, nós não vamos perceber um impacto significativo dessa legislação na ocorrência ou não de homicídios. Para combater e diminuir os casos desses crimes contra os pequenos, é preciso elaborar políticas públicas de enfrentamento, como a educação sexual. Mas o especialista é muito claro, isso nada tem a ver com a sexualização das crianças. A necessidade de que as crianças tenham a devida orientação em relação a certos temas. É infelizmente muitas vezes associado o tema ao que seria sexualização de crianças e adolescentes, quando na verdade não se trataria ali de exposição de conteúdos que sejam impróprios, inadequados a crianças e adolescentes, mas sim conteúdos que sejam adequados à idade para que justamente as crianças possam ser devidamente orientadas sobre possíveis situações de risco. No texto aprovado, outros crimes como maus-tratos e abandono de uma criança ou adolescente seguidos de morte e tráfico de pessoas cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa são classificados como hediondos. O texto segue para aprovação no Senado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h24. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que o volume de vendas do varejo goiano registrou uma alta de 1,9% no mês de setembro no comparativo com o igual período de 2021. Juliana Carnevale traz os detalhes sobre essa pesquisa. O levantamento do IBGE mostra que o volume de vendas do varejo goiano registrou alta de 1,9% em setembro no comparativo com o igual período de 2021. A alta ocorreu devido ao avanço de 4 atividades. O maior aumento de vendas se deu no grupo livros, jornais, revistas e papelaria, que subiu 24,9% em setembro na comparação com agosto. Em 12 meses, o setor acumula alta de 30,5%. Já o segmento de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação subiu 21,7% no mês, em comparação a agosto, acumulando 16% em 12 meses.
O grupo artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos subiu 13,7% em setembro, comparado a agosto. Por último, outra novidade de forte importância no comércio varejista goiano é o de combustíveis e lubrificantes, que subiu 10% em setembro em relação a agosto. Enquanto em Goiás, alta foi de quase 2% em setembro, o volume de vendas do comércio varejista no Brasil cresceu 1,1%. De Goiânia, Juliana Carnevale. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h26. Vamos voltar a falar então de Brasileirão. São Paulo goleou o Goiás na tarde de ontem na Serrinha, em Goiânia, pela 38ª rodada e também a última do Campeonato Brasileiro. Galopo, Luciano, Marcos, Guilherme e Juan fizeram os gols do tricolor. A equipe paulista dominou os goianos a partida inteira, mas dependia de outros resultados para conseguir o objetivo de ir à Libertadores. Daliane, não deu, viu? Embora o Botafogo tenha perdido e o América Mineiro empatado, Fortaleza venceu o Santos e acabou com o sonho São Paulino. Esmeraldino, por sua vez, apesar da derrota de goleada, comemora a permanência na Série A por mais uma temporada. O São Paulo encerra o Campeonato Brasileiro na 9ª colocação, com 54 pontos e uma vaga na Copa Sul-Americana. O Goiás é o 13º com 46 e também vai ao torneio na próxima temporada. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h27. A Rússia deverá taxar suas exportações de fertilizantes, segundo noticiou a agência de notícias Interfax na última sexta-feira, depois de meses de sinalização do governo russo. De acordo com as informações do ministro do Comércio, Denis Moturov, o tributo deve ser estabelecido sobre todos os tipos de fertilizantes em 23,5%, quando o preço estiver acima de $450 por tonelada. E essa notícia, Jota, chega como mais um ponto de preocupação para o mercado, que segue vivendo uma crise na oferta de alimentos, esperando por uma boa safra na América do Sul nessa temporada e do Hemisfério Norte na seguinte, para começar a recompor os estoques e equilibrar as relações com a demanda. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h28, 7h28, trazendo mais notícias locais para você na manhã de hoje, né? Diversas pessoas que estão participando, Daliana e ouvintes, do movimento ali no Trevo dos Bambus, movimento né, contra os resultados das eleições deste ano. Eles lotaram 3 ônibus de apoiadores e foram para a cidade de Brasília, onde haverá uma grande concentração de pessoas no dia de hoje e também no dia de amanhã, terça-feira, feriado. Apesar desses 3 ônibus, além, é claro, desses 3 ônibus de apoiadores terem ido para Brasília, né? Para Brasília, diversos outros apoiadores ainda continuam no trevo da BR-364 com as suas manifestações, né? Durante todo o dia há uma série de sequências a serem obedecidas por lá. Primeiro é servido aí um café da manhã para os participantes, posteriormente tem almoço, um café da tarde e ao final, já entrando na noite, também é servido um jantar para as pessoas que lá permanecem. Então a gente dando um feedback para a população. O movimento continua na BR-364, diversos apoiadores estão por lá e outros apoiadores se dividiram e lotaram 3 ônibus com destino a Brasília, né? A Brasília, aí nesta segunda-feira, dia 14 e amanhã, 15 também, terça-feira, para encorpar, né, a uma manifestação que irá acontecer por lá, organizada em todo o país. 7h30. A Prefeitura de Mineiros, por meio da Secretaria de Educação, divulgou o calendário escolar do município para o ano letivo 2023. O calendário tem o objetivo de organizar o planejamento das atividades escolares dos alunos da rede municipal de ensino. A meta é assegurar o cumprimento dos dias letivos nele estabelecidos em comum acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. O acesso ao calendário está disponível no site da Prefeitura, www.mineiros.gov.br. O prefeito de Mineiros, Aliomar Rezende, assinou na última terça-feira, dia 8 de novembro, portaria de número 42, que institui o ponto facultativo em Mineiros nesta segunda-feira, dia 14,
véspera de feriado de 15 de novembro, dia da proclamação da República. E vale ressaltar que nos dias de feriado e ponto facultativo, serviços essenciais serão mantidos à disposição da população, com funcionamento normal. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mineiros, o SAAI, terá atendimento de plantão por meio do telefone 64 99608 5010. 7h31, vamos então agora para a área do Corpo de Bombeiros. Neste fim de semana, diversas ocorrências registradas aqui em nossa cidade e a gente traz para você o resumo das principais, né? A gente começa falando de uma situação que aconteceu na BR-364, próximo ao Ribeirão dos Ferros, onde atenderam uma ocorrência de incêndio em veículo de carga, um incêndio de carga de fardo de algodão. Chegar no local, deparou com vários fardos na pista, já envolvidos pelas chamas. Os mesmos tinham sido retirados da carreta por caminhoneiros, né, que agiram rapidamente, preservando e isolando aí o restante da carga. Diante desse fato, né, o isolamento imediato de todo o tráfego de veículos, e realizou então rapidamente o combate direto aí às chamas. Com uso de espuma, conseguiu debelar aí o fogo. Posteriormente orientou aí os condutores, né, e o condutor do veículo sobre os procedimentos. O local, depois de 5 horas de trabalho, ficou sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. Ainda neste fim de semana, de sábado para domingo, por volta de 2h40, as guarnições de resgate, 2 viaturas e a guarnição de busca e salvamento foram acionadas na BR-364, Água Emendada, para atender a ocorrência de acidente de trânsito, uma saída de pista. No local, a equipe deparou com uma caminhonete sob a ponte da Água Emendada, cerca de 10 metros. No veículo haviam 3 ocupantes, sendo o primeiro se identificou como condutor do sexo masculino, 46 anos, apresentava um corte na cabeça e recusou atendimento. O segundo, do sexo masculino, 22, apresentava um corte contuso no rosto e membro superior direito, além de um hematoma próximo ao olho esquerdo, um possível traumatismo craniano encefálico. Não sabe o grau. A terceira, do sexo feminino, 44 anos de idade, apresentava uma fratura fechada no membro inferior esquerdo e reclamava de fortes dores no local, na perna esquerda. Foi retirado as vítimas do veículo, imobilizado aí sobre as pranchas e transportadas para a unidade de pronto atendimento. Então tivemos esse acidente na BR-364 aí de sábado para ontem, domingo. De ontem para hoje, nenhuma ocorrência de maior relevância registrada. Apenas ações preventivas durante a realização do Enem aqui em nossa cidade, sem nenhuma alteração, de acordo com o Corpo de Bombeiros. 7h33, 7h33, a previsão do tempo para hoje é que nós teremos sol, tá? Com nuvens e chove rápido durante o dia. A probabilidade é de 90%, volume estimado em 25 milímetros. A umidade relativa do ar entre 38% e 71%, a temperatura entre 20 e 29 graus nesta segunda-feira, dia 14. Havia previsão de chuva para ontem, domingo, não se confirmou. Hoje pela manhã, o sol, né, pelo que a gente observa, ainda está tímido, né, uma manhã mais gelada um pouco aí na temperatura, né? Algumas nuvens se formando e há então essa previsão de chuva para hoje, segunda-feira, Daliana. 7h34, vamos para a área policial aqui de nossa cidade também. Neste fim de semana, algumas ocorrências registradas. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Inclusive, nós tivemos registrado também um homicídio lá na cidade de Portelândia. A gente fala dele daqui a pouquinho, porque a gente começa com uma situação de falsificação de documento particular, onde a polícia foi acionada, a Polícia Civil. A vítima, ela compareceu na delegacia relatando, né, que era proprietária de uma casa e efetuou a venda da mesma para uma pessoa, né? Posteriormente, esta pessoa vendeu aí para uma outra. No entanto, como havia, né, que esperar a nova residência ficar pronta, foi pedido que essa pessoa, juntamente com seu esposo, continuasse a morar na residência e pagasse o aluguel. Ela vendeu a casa, né, mas continuou. Aí foi pagando o aluguel para o novo comprador. Bom, o resultado final é o seguinte: ela afirma ter saído da casa sem dever nada de aluguel e ela não teria assinado um contrato de aluguel por não concordar com algumas cláusulas que lá estavam. Diante desse fato da recusa dela assinar, ela ficou lá algum tempo e saiu da residência. Ela foi fazer uma compra
em um outro comércio e viu que seu nome estava com algumas restrições. Ela, sem saber do que se tratava, foi procurar e descobriu, né, que o nome dela foi colocado aí na restrição pelo o novo proprietário da residência. Inclusive, nesse contrato constava uma assinatura que ela afirma não ser dela. Daí, surgindo uma falsificação de documentação. A Polícia Civil deve investigar o caso. Também tivemos uma outra situação de crimes de trânsito. Uma pessoa dirigindo com a capacidade psicomotora alterada. O Ordem do Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, enviou, né, policiais, desta vez para o endereço no Parque do Jatobás, onde, né, o solicitante afirmava que o indivíduo conduzia uma caminhonete e chocou-se contra o veículo e um container de construção que estava depositado em frente ao seu endereço. E quando o condutor desceu do veículo, percebeu que ele estava em visível estado de embriaguez. Quando a equipe chegou no local, né, o rapaz estava tentando agredir aí o proprietário, que também estava por lá. E a vítima relatou que estava em frente ao endereço quando percebeu aí que o condutor, né, estava dando marcha ré em seu veículo. E efetuou aí e ao efetuar tal manobra, ele subiu aí em cima de um monte de areia que estava em um lote. Após isso, ele foi em sentido a esse endereço da ocorrência, perdeu o controle, ou seja, já havia ali subido nesse monte de areia antes, perdeu o controle e acabou batendo aí nesse container, né, de construção e também em um outro veículo. A polícia, então, posteriormente o encaminhou para a delegacia e lá ele foi preso em flagrante. Uma outra situação também, uma lesão corporal foi registrada. A polícia registrou essa situação na BR-364. A guarnição policial foi orientada aí neste endereço, onde uma adolescente estava em uma fazenda nas proximidades do lixão. O local, o proprietário informou a guarnição que uma adolescente havia aparecido na sede da fazenda. A menor alegou que após uma discussão com a mãe, fato que aconteceu na BR-364, andou a pé até esta fazenda. Alegou também que foi agredida fisicamente aí pela mãe, apresentando lesões corporais na mão e também no rosto. O solicitante acionou também o conselho tutelar, né? O órgão compareceu e acompanhou a ocorrência. Depois, a guarnição conseguiu localizar a mãe, o qual relatou que realmente ocorreu a discussão por motivos íntimos e de família, né? Explicações aí que foram repassadas posteriormente aos conselheiros tutelares, tá? Então a polícia registrou esse TCO também. Ainda tivemos uma outra situação de estelionato. Neste fim de semana tivemos estelionato. A vítima, Daliana, diz que ao acessar o aplicativo aí da sua agência, uma agência virtual, notou transações em sua conta, sendo que por meio aí de sua área de empréstimo, né, e sua área Pix, em que houve uma transferência de R$25 mil, Daliana. Meu Deus. De empréstimo pessoal em 12 parcelas e também 3 transações via Pix no valor de R$2.670, R$1.090 e R$1.602, respectivamente. A vítima não reconhece tais transações. Entrou em contato com o banco para esclarecimentos a serem ressarcidos de tais valores, né? O que tudo indica, o celular deve ter sido clonado, alguém deve ter clonado aí essa conta, né? Do banco. Foi até do Nubank. Nubank disponibiliza lá para alguns clientes, né, algumas quantias de empréstimo. E alguém fez empréstimo no nome dele e começou a transferir dinheiro, Daliana. Não, e assim, a gente tá vivendo hoje, assim, uma situação de insegurança. Total, né? A gente não sabe mais o que esperar. A gente vive com medo de acabar sendo vítima desses golpes. E assim, a dica realmente é a gente tentar se proteger o máximo possível, né? Como a gente já vem falando aqui nos programas, né? Tem a questão de você estar monitorando o seu CPF, é uma das dicas que é muito importante você saber entrar lá, tem um site do Banco Central, chama Registrato, você entrar lá, saber como que tá ali o andamento do seu nome, se alguém fez algum empréstimo indevido e tudo mais. Se o seu CPF foi utilizado para algum fim, se tem algum empréstimo no seu nome que você não tem conhecimento, de repente abriram uma conta no seu nome, numa empresa de telefonia móvel. Então tudo isso você pode monitorar ali por meio daquele site e é bom a gente ficar atento a esse tipo de situação para poder se precaver.
né? E nesse caso aí também tem a questão do próprio aparelho celular. Às vezes essa pessoa pode ter clicado em algum link que ela recebeu. Anúncios de né, redes um sociais, anúncio, né? links maliciosos, né? Que acabam hackeando o seu celular. No momento que você clica naquele link, ele hackeia o seu celular, rouba os seus dados. Então, a dica é não cliquem em links maliciosos que você se deparar aí pela internet. E é interessante assim, mas como saber, Jota, o que é um link malicioso? Não vai estar escrito lá, olá, sou um vírus, né? Não vai estar escrito. Geralmente eles vêm acompanhado de alguma vantagem. Exatamente. Né? Algum produto com preço incrivelmente baixo, alguma oferta extremamente vantajosa. Então você deve ficar atento aí com essas ofertas milagrosas que são colocadas aí no seu aparelho celular. Porque a internet funciona assim, ó. Se você tá a fim de comprar um tênis, e aí você digita lá, um tênis da marca tal, número tal. Beleza, você olhou ali, tranquilo, fez sua pesquisa, fechou o canal de pesquisa. Quando você abre a sua rede social, ela tá cheinha de propaganda aí de tênis e tudo mais, algo nesse sentido. E aí é onde mora o perigo, né? Exatamente. E também tem uma situação onde você recebe mensagens pelo próprio WhatsApp dos seus contatos. Só que esses links que muitas vezes chegam para você não foi aquela pessoa que realmente te mandou. Aquela pessoa já clicou, Exatamente, né? Ela possivelmente já clicou no link que outra pessoa mandou e aí o celular dela, ele manda automaticamente aquelas mensagens. Então você clicando, você também vai ser vítima daquilo, né? E o seu celular vai mandar automaticamente para outros, né? E aí vai. Vou dar um exemplo aqui, eu recebi uma mensagem esses dias, não cliquei, né? Tá escrito aqui: olá, eu sou o primeiro a te enviar essa mensagem, por favor responda depois de ver isso. E um link logo abaixo. Então assim, eu sei que essa pessoa não ia me mandar esse tipo de mensagem. Então assim, fica essa dica, né? Evitar clicar nesses links que você recebe por e-mail, por WhatsApp e também, como o Jota falou, por meio de anúncios. Olha, o pessoal tá aplicando golpe até no cartão Mães de Goiás, tá? Enviando aí para cadastro e tudo mais. Então, ó, fique atento, sempre procure aí o órgão responsável, né, que regulamenta aí esses benefícios. Nunca clique em nada que te enviarem aí, tipo ameaçando cancelar e tudo mais, né? Sempre procure o órgão, né, que controla esses benefícios e tudo mais antes de clicar em qualquer coisa. Também tivemos ainda uma lesão corporal praticada contra a mulher, né, por razão da condição do sexo feminino. Foi registrado também neste fim de semana essa situação. De acordo com o que foi registrado aí pela Polícia Militar, ao averiguar uma briga de casal, conversou aí então com a vítima, que relatou que está separada aí do seu ex-companheiro há aproximadamente 8 meses. É aí que no dia da ocorrência ele buscou um dos filhos para passear, né, para passar aí o dia com ele, e ao tentar devolver a criança ficou irritado porque ela havia saído, dizendo que ela estava lhe traindo. Já estão separados há 8 meses, mas fica aquele negócio, não, né? Quando se tenta manter um bom relacionamento, às vezes, né, acaba confundindo a outra parte aí. Ele começou a agredir com tapas no rosto em frente ao portão aí da residência. Em seguida, ele puxou para o interior do quintal, né, até a parede da residência, onde veio a jogar aí contra a parede, causando algumas escoriações nas costas. Em seguida, tentou pegar aí uma pedra para continuar as agressões, né? O filho se agarrou à mãe e a vizinha entrou no meio para poder então terminar com esta violência. Lamentável uma situação. É uma situação que a mulher ela fica sem saber como agir, porque ela tem um filho, né, com ele, e ele logicamente tem o direito de ver a criança, mas aí ele utiliza desse momento ali que ele vai devolver a criança para realmente agredi-la. Então fica uma situação complicada de se resolver. Uma outra também, a mulher dizendo que o seu ex-companheiro está fazendo ameaças e fica passando constantemente em frente ao seu endereço. Ela está se sentindo ameaçada e também registrou um boletim de ocorrência. Tivemos ainda uma outra situação, a violência contra a mulher. A polícia foi acionada, né, a comparecer no endereço, onde uma pessoa com um facão na mão, né, fazendo ameaças, e ao chegar no endereço, com apoio aí de mais uma guarnição, conseguiu localizar o indivíduo que estava de posse aí de um facão, nervoso e alterado. Foi feito contato aí com a vítima, né, que estava na casa aí dos seus pais, né, onde mora com a filha de 7 meses, fruto aí
né, do relacionamento com o ex-companheiro, o agressor aqui no caso, e já estão separados há cerca de 4 meses. Por volta de 22 horas, o ex-companheiro chegou na residência querendo pegar a filha, né? Porém, foi negado aí pela mãe, devido mesmo estar alterado, fazendo ameaças aí para toda a família, dizendo que iria matar todo mundo. Minutos depois, ele teria retornado com um facão, pulado o muro da casa e tentado entrar na residência no interior. Porém, a mesma, com a ajuda aí dos pais, fecharam a casa e neste momento ele danificou as portas, o capô de um veículo, adentrou na residência, fez ameaças de mortes a toda a família, falando para entregar a filha para ele, senão ele iria fazer uma besteira. Logo em seguida ameaçou todos, né, principalmente o irmão aí da vítima, o qual tem aí uma desavença. Diante desse fato, ele foi detido e encaminhado à delegacia de polícia. Lá foi feito um auto de prisão em flagrante, ele foi detido e está preso também. 7h47, agora sim a ocorrência de homicídio registrado na cidade de Portelândia, né? Uma estrada vicinal ali da antiga BR-364, zona rural da cidade de Portelândia. A equipe da Polícia Militar recebeu a informação de que havia ocorrido, que havia um corpo jogado em uma vala, né? De imediato saiu para averiguar e ao chegar no local localizou, né, o corpo realmente nesse local, um lixão da cidade, que se encontrava deitado aí no chão com sinais de perfuração por arma de fogo, apresentando vários sinais de disparos. A equipe entrou em contato, né, então com a supervisão aí do 46º Batalhão aqui de Mineiros, e solicitaram o comparecimento do IML. Ao chegar no local por volta das 3 da manhã, onde após isolamento foi feito ali o trabalho. Às 5h30 o IML compareceu então para a retirada do corpo de Wester Caetano Silva. Os motivações ainda deste crime não foram reveladas. A Polícia Civil deve ser informada já na manhã de hoje a respeito aí deste homicídio lá na cidade de Portelândia. Ele é morador daqui da cidade de Mineiros, né, e foi morto lá com vários tiros no corpo. Mais um homicídio a ser esclarecido pela Polícia Civil de Mineiros, né? Desde o final de semana passado, a cidade vem aí se movimentando, né? Nós tivemos o caso onde um homem acabou matando o outro, ateando fogo no corpo. O caso está sendo investigado, não foi encerrado o inquérito. Tivemos também a situação onde o empresário da cidade de Jataí, o principal suspeito aí de ter cometido o homicídio contra esse empresário também foi preso. Diversas pessoas conduzidas e ouvidas na delegacia e posteriormente liberadas. Caso também segue sendo investigado. E agora, nesse fim de semana, Daliana, mais um homicídio, mais um caso para o delegado doutor Tiago. É lamentável, né? Um jovem aí de 24 anos que acabou sendo morto, e as motivações aí desses crimes que você falou, né, Jota, são as mais diversas possíveis. Tivemos aí o empresário que foi morto ali, um motivo ali de dívidas financeiras ali que os autores realmente acabaram sendo levados a esse fato, né, devido a essas dívidas que tinham com a vítima. Também tivemos um caso ali onde foi mais uma questão de relacionamento ali, de ciúmes, algo desse tipo, mas ainda vai ser investigado. E agora mais esse homicídio, e aí a gente tem que aguardar para poder saber o que de fato aconteceu. Agora 7h49, 7h49. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Trazendo mais assuntos por aqui, né? Troca de lâmpadas deve acontecer, né? Somente aí na quarta-feira, tá? Mas é na rua Joaquim Elias de Souza, quadra 31, lote 21, ali no Jardim Floresta. O pessoal tá aí, né? Pedindo essa troca de lâmpadas. Região da ponte do João Avelino, muitos tiros, né? De dia, principalmente à noite também, né? Estamos aí com medo, foram vários disparos repetidos, muito perigoso. E tá aí, então o pessoal fica recolhido dentro de casa com medo aí da tal da bala perdida. Também nós tivemos registrado aqui em nossa cidade, né? Agradecer a vocês por ter trocado a lâmpada lá no Solar Betel, tá? Agora pede aí uma nova troca na SB7, quadra 61, lote 14. Essa também não está acendendo aí, viu? Também nós tivemos solicitação de troca de lâmpadas no Parque do Cedro, rua C16, quadra 42, lote 1. Em frente, a residência não tem aí um poste com luz. Escuridão total aí, o cidadão está dizendo, né?
Atenção aos motoristas que trafegam sentido ao R7. Tem 2 cavalos soltos ali em frente aos Quibebe, tá? Então, o proprietário ali, por gentileza, possa então retirar os seus animais, tá? Lá na Maria Eulália, tá? Troca de lâmpadas na rua Gontran Delacy Pedriel, quadra 6, lote 16, lá no Jardim Perobeiras também, tá? Muitas pessoas, Jota, estão fazendo transporte clandestino, inclusive com ponto na estação rodoviária. O pessoal pede a SMT fiscalização, que alguns pagam, né, os impostos e outros estão clandestinamente, ou seja, não estão aí de acordo, e não é justo, né, com que aqueles que trabalham corretamente. Troca de lâmpadas na Avenida José Feliciano de Moraes, quadra 2, lote 5, setor Alvina Paniago. O pessoal ainda pedindo essa troca, né? Na quarta-feira pede de novo aqui pra gente, porque o pessoal não vai estar trabalhando aí, né? Nesse feriado aqui, aliás, né? Ponto facultativo, então não são todos as secretarias que estão aí de plantão no dia de hoje. Mas na quarta-feira a gente reforça mais uma vez esses pedidos para que, né, possa ser realizados serviços em todas essas situações. Geralmente a troca de lâmpada acontece aí rapidamente. Mais uma vez a gente quer reforçar, né, que diversas pessoas, nós temos a informação aí de que 3 ônibus, né, de apoiadores e também de pessoas que ainda não concordaram com o resultado das eleições, estão, né, daqui na cidade de Mineiros, com destino a Brasília. Além disso, manifestantes ainda continuam também no trevo aí dos Bambus na BR-364 com as suas manifestações, com as suas indignações, né? E a gente registra esse movimento que deve acontecer lá em Brasília no dia de hoje e principalmente amanhã, dia 15, proclamação da República, feriado nacional. Além, é claro, dos ônibus, a gente tem informação que diversos caminhoneiros também seguiram sentido a Brasília para encorpar ainda mais essa manifestação. E os mineirenses que daqui saíram em destino a Brasília, com certeza vão se juntar ali a um grande número de pessoas que devem participar dessas manifestações lá na capital do nosso país, Brasília, né? E a gente lembra também que é uma manifestação que continua aqui nas margens da BR-364 de forma pacífica, né, e ordeira, né? Eles estão ali justamente manifestando o seu direito, né, de não concordar com o resultado da eleição, né, de achar que não é legítimo. Então eles estão por lá fazendo essa movimentação. Bom ressaltar que não há bloqueio nas rodovias. 7h53, 7h53. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Daliana Oliveira, agradeço e tenha um bom dia. Bom dia, Jota. Bom dia para todo mundo que nos fez companhia até aqui. Agora são 7h54. A gente agradece a sua participação aqui no Jornal Verde Vale. E amanhã, a partir de 6h30, a gente está de volta trazendo as principais notícias do Brasil, do mundo e também da nossa cidade. Um forte abraço para você. Amanhã, terça-feira, o trio completo por aqui com Wesley Pereira também, tá? Desejo a todos aí uma ótima segunda-feira. Para quem tá de feriado, ótimo feriado prolongado aí. Para quem vai trabalhar, sejam bem-vindos ao nosso grupo. Fiquem todos com Deus e não se esqueça, aconteceu lá, você fica sabendo aqui no Jornal Verde Vale. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.